Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que talvez você tenha cobrado do seu marido aquela mudança, né? Olha, por que você não muda? Por que você não faz diferente? Você não está vendo que está me chateando? Você não está vendo que está me machucando? Talvez você tenha cobrado estas mesmas mudanças da tua esposa ou dos companheiros. Porque nós somos assim, quando algo não está sendo de acordo com o nosso padrão, com a nossa vontade, a gente solicita uma mudança. E a gente quer que essa mudança ocorra já, para ontem, né? E nós não compreendemos quão difícil é uma pessoa mudar, quão difícil é haver esta mudança em nós. Talvez hoje, você estando no deserto, você tenha uma compreensão um pouco melhor da situação. Afinal de contas, hoje você está precisando mudar e você está notando a dificuldade que é você superar algumas coisas, né? Você diz, eu não vou reclamar. Passa-se alguns minutos e você está reclamando. Eu não vou murmurar. Passa alguns minutos e você está lá de novo murmurando. Então, talvez hoje, com o deserto, você consiga entender um pouco melhor o que é e a dificuldade do processo de mudança, né? A dificuldade que é você avançar. E aí o que acontece? A gente entende, mas como diz o apóstolo Paulo, a gente ainda entende por partes, né? A gente não compreende de forma completa a situação. E aí surge uma cobrança muito desagradável, muito ruim, que muitas vezes leva à desistência, que é exatamente quando você cobra uma mudança do seu marido que está lá vivendo com a mulher estranha, da sua esposa que está vivendo com um homem estranho, e você quer que essa mudança ela já se manifeste já no ato, né? E aí temos os casos dos maridos, né, que chegam para suas esposas e prometem, não, eu estou voltando para casa na semana que vem, e passa-se a semana que vem, passa-se o mês, passa-se o ano, e não vê a volta, né? Mas ele disse que queria, ele disse, e aí a gente tem indicado para vocês, não confiem no que eles dizem, porque a mente deles está um turbilhão de coisas, porque existe uma confusão, existe uma batalha, né? E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 7, a partir do verso 18, ele vai dizer, sei que nada de bom habita em mim. Queridos, nós estamos falando do apóstolo Paulo, que vivia diante do Senhor, e ele reconhece que nada de bom existe ou habita nele, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Queridos, esta é uma das coisas que acontece com o teu marido lá, que acontece com a tua esposa. Querido, não ache que ele simplesmente é um canalha, um sem vergonha, que ela não vale nada, que ela não presta e que eles estão lá porque eles têm o maior prazer de estar. Talvez no início, talvez no primeiro momento, sim. Queridos, mas chega um momento em que as coisas vão ficando tão complicadas que mesmo que exista a vontade de fazer a coisa correta, não existe dentro deles a possibilidade de fazer aquilo que é correto. Existe a vontade, mas não conseguem fazer de fato, transformar esta vontade na realidade. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse sim eu continuo fazendo. O apóstolo Paulo traz bem essa reflexão para nós. Nós estamos falando de alguém que serve ao Senhor. São palavras de alguém servindo a Deus e ele dizendo, olha, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Eu estou tentando fazer o bem e acabo fazendo o mal que eu não quero fazer. Eu não tenho interesse em fazer o mal, mas é esse que eu continuo fazendo. Então o apóstolo Paulo, ele denota bem claramente para nós o que está acontecendo com muitos maridos e esposas, né? Eles até, muitos deles, né, até querem fazer a coisa correta. E a gente reputa por canalice, por falta de caráter, por egoísmo. E no começo, quando eles entram nesta esfera de pecado, sim, como diz lá a palavra em Provérbios, no princípio é enganoso, né? No princípio eles entram porque eles estão sendo enganados. Eles acham que é a melhor escolha, eles acham que isso é interessante para a vida deles, e que é exatamente o que eles devem fazer. Quando você vai olhar lá para a parábola do filho pródigo, você vê exatamente isso acontecendo. Você vê, por exemplo, o filho dizendo para o pai, pai, me dá a minha parte na herança que eu vou mundo afora.
Porque parece para ele que é mais interessante ele viver a vida dele do jeito dele, sem ter que viver como um pai ou dar satisfação. Ele acha que ele está infeliz ali e ele quer buscar uma nova coisa. E a Bíblia conta que ele gasta todo o seu dinheiro, toda a herança que ele tinha recebido. Ele gasta e aí então ele vai trabalhar. Queridos, não é só quando acaba o dinheiro. Ele ainda acha que ele consegue se manter e ele vai trabalhar. E só depois, quando vem uma situação que foge ao controle dele, né, que ele vê que ele não vai ter saída, é que então cai a venda dos olhos, ele começa a compreender tudo aquilo que ele havia feito de errado. Então, quando eu e você, nós olhamos para maridos e esposas e parece que está tudo bem, queridos, você está vendo a casca. Você está vendo só ali a casquinha, você não está vendo o interior. Você não consegue, a nossa visão ela é limitada. Você que ainda está olhando rede social, você não consegue ver além do que está sendo postado, querido. Você não consegue. Você já viu algum casal postando brigas? Algum casal fazendo transmissão ao vivo de pancadas? Você não vê. Você não vê. O que você vê? Você vê tudo bem, tudo tranquilo. A gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso dentro das igrejas. Nós vemos pastores pregando até sobre casamento e tendo suas vidas totalmente destruídas, seus casamentos arrebatados pelo pecado e pelas artimanhas de Satanás, mas ele está pregando correto lá, só não está vivendo. A gente vê isso dentro das igrejas, a gente vê isso na vizinhança. O que acontece? Acontece que as pessoas elas vão querer expor as coisas boas. Elas não expõem as coisas ruins. Elas só expõem as coisas boas. As mazelas da vida você guarda. Sujeira, querido. Quando você recebe alguém na sua casa, você faz questão de mostrar a louça por lavar, roupa amontoada, suja, ou às vezes sem dobrar. Você mostra a tua sala toda bagunçada, toda revirada, cheia de brinquedo de criança, ou você antes de receber a visita, você vai tentar arrumar toda a sua casa para deixar ela ali confortável para quem vai chegar, para que a pessoa possa ter uma percepção melhor de como você é. Só que no dia a dia você não é assim. E aí quando pegam você de surpresa, você diz, não repare a bagunça. Está tudo destruído, está tudo bagunçado, a pessoa vai olhar, vai entrar e vai entrar assim. Não, ela vai reparar, não adianta você dizer, não repare a bagunça, vai reparar. Então o que você tenta fazer? Você tenta despistar, disfarçar. Quando não dá, você diz, por favor, não considere a bagunça, eu estava fazendo isso, eu estava fazendo aquilo. Porque as pessoas querem apresentar sempre o melhor, ainda que não exista este melhor na vida delas, ainda que isso não seja real, mas é o que as pessoas querem apresentar. Quando você olha para o teu marido, que muitas vezes ele até tem consciência daquilo que ele deve fazer, outras vezes não, é óbvio que tem muita gente cega ainda, mas tem muita gente que está se descortinando, tendo uma visão do que deve ser feito, mas ainda não tem esse poder, essa facilidade de romper com a vontade da carne, com o interesse da carne, que é completamente ruim, e aí ele permanece no pecado, mesmo querendo sair. Muitas pessoas, muitos maridos, muitas mulheres já manifestaram essa vontade de querer sair do pecado, de querer abandonar tudo isso que se está vivendo, mas não tem forças para isso. Não tem forças por quê, pastor? O que segura? O que segura é justamente a ação de Satanás, né? Que não deixa de atuar, e também a questão da carne. A carne, como diz o apóstolo Paulo, ela não quer fazer o que é correto, ela quer fazer aquilo que é interessante para ela. E ele vai continuar dizendo aqui, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no meu íntimo eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros.
seu marido, sua esposa, eles são prisioneiros, prisioneiros de Satanás e prisioneiros do pecado. Pastor, o senhor está querendo passar pano? Não estou querendo passar pano, não. Não estou querendo aliviar a barra para eles. Queridos, eu sempre condeno todas as pessoas que são covardes, todas as pessoas, sejam os maridos que desistiram dos seus casamentos, ou as esposas e esposos que estão desistindo da busca por restauração de casamento. Ambos são covardes, porque estão desistindo das coisas quando deveriam lutar, quando deveriam correr atrás daquilo que é projeto de Deus. Este é o erro. Mas quando a pessoa desiste, ela abre uma brecha, e nesta brecha, querido, entra a vontade da carne. Ela toma posse da coordenação, toma posse dos desejos, né? E suplanta o desejo de fazer o bem pelo desejo de fazer o mal, e a possibilidade de fazer o bem vai ficando cada vez mais fraco, cada vez mais enfraquecido, e aí muitas vezes não consegue sair do pecado. E aí, sem falar na ação demoníaca, que vem sim para escravizar, que vem sim para trazer ali uma opressão muito grande. Então o que nós podemos fazer em face disso? Primeiro, você que luta por restauração, não entre nisso. Não permita ser como foi o seu marido, como foi a sua esposa ou os companheiros que cederam às suas paixões. Não ceda à sua paixão, ainda que seja difícil a luta, não ceda. E aí, queridos, a partir disso é orar, é buscar, é clamar para que o marido e a esposa recebam a ação divina e eles consigam sair disso. Quanto mais eles tiverem de Deus, quanto mais eles receberem de Deus, mais eles vão conseguir sair deste pecado que está minando as forças dele, e eles não conseguem mais resistir. É isso que nós precisamos fazer. Pastor, mas eu vou orar por quem não me ama? Queridos, é muito fácil você amar quem te ama. É muito fácil você dar carinho para quem te dá carinho. Qual que é a diferença? Qual que é a dificuldade? Por que você buscaria por alguém que... Por que você buscaria a restauração por alguém que está junto com você? Que não te abandonou, que te ama, que é devoto seu, que quer fazer todas as suas vontades, que quer te agradar. Por que você buscaria a restauração do seu casamento para um casamento perfeito? Não haveria necessidade. A busca por restauração de casamento, ela só existe para ajudar pessoas que precisam ser ajudadas. Então comece a orar, comece a buscar e não desista, querido. Não desista, vença esta luta com o Espírito Santo de Deus. Reforce a busca pelo Espírito Santo de Deus. Só assim você vai vencer. Que Deus te abençoe. Fique na paz.